Bem, então continuando a aula sobre multiplicador dos gastos, nós vamos ver aqui que nós definimos o multiplicador dos gastos como o efeito aqui, dada uma expansão na demanda agregada, né, você expandindo a demanda agregada, seja via despesa pública, né, utilizando os componentes da demanda agregada, consumo, investimento, despesa pública, né, numa economia fechada, se a gente expande a demanda agregada, dada essa expansão, qual vai ser o impacto na renda, no produto, né? Então esse aqui é o multiplicador dos gastos. Então nós aumentamos o investimento, nós temos aqui a propensão marginal a consumir vezes essa variação do investimento, aí depois nós temos o multiplicador agindo aqui, ó, C vezes C vezes delta I, C vezes C vezes C vezes delta I, e assim por diante. Então nós temos aí um multiplicador de investimentos que seria isso, né? Delta I, C delta I, C ao quadrado delta I, C ao cubo delta I, assim por diante, uma sequência, né? Então nós temos aí o fluxo de investimentos, gerando novos investimentos via propensão marginal a consumir, que é o Czinho, né, o C minúsculo, é a propensão marginal a consumir, e nós temos o investimento sendo expandido, gerando novos investimentos e ampliando a renda, né? Então temos aqui uma soma de progressão geométrica infinita, cuja razão é C minúsculo, que é a propensão marginal a consumir, né, que é, né, fica entre 0 e 1, maior que 0 e menor do que 1. 1 é quando a gente consome toda a renda, toda a nossa renda, que é, na verdade, um caso extremo. E o outro caso extremo é quando nós não consumimos nada, né? Também é outro caso limite. Tá? Então a fórmula da soma da PG infinita é, aqui a gente tem A1 1 menos Q, é a soma da PG infinita, né? E aí, analogamente, né, nós temos aqui que o multiplicador do investimento, multiplicador dos gastos, né, é dado por ΔY igual a ΔI, divide por 1 menos a propensão marginal a consumir. Esse é o multiplicador dos gastos. Tá? Então, 1 menos C é o multiplicador dos gastos, né, de investimento, nesse caso, mas pode ser também para exportações, para despesa pública e outros componentes da demanda agregada. Né? Então, quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o multiplicador do investimento, né? Maior o impacto sobre o investimento, a variação do investimento, o ΔI, e maior o ΔY, que é a variação do produto ou da renda. E quanto maior o C, quanto maior a propensão marginal a consumir, menor 1 menos C, que é a propensão marginal a poupar. 1 menos C é a propensão marginal a poupar, C minúsculo, propensão marginal a consumir. Menor, então, a variação da poupança, porque o multiplicador é inverso do que vai ser poupado, ou seja, 1 sobre S, que é igual a 1 sobre 1 menos C. 1 menos C é igual a S. 1 menos C, propensão marginal a poupar, que é S minúsculo aqui, ou 1 menos C. Tá? Então, no exemplo anterior, que nós vimos na aula passada, né, no videoclipe anterior, nós temos aí 1 menos 0,8, então a propensão marginal a poupar é 0,2, enquanto a propensão marginal a consumir é 0,8, a soma das duas dá 1. Né? Então 1 divide por 0,2 é 5. O multiplicador então será 5. Tá? A poupança então, no modelo keynesiano, é um resíduo, é o que sobra após as despesas com consumo. Quer dizer, a falta da poupança não impede o aumento do investimento, coisa que não ocorre no modelo neoclássico, porque a poupança ela precede, ela antecede, ela causa o investimento. Precedência causal, né? Ela precede e causa, provoca, implica no investimento. Né? Aqui não, no modelo keynesiano não. No modelo neoclássico dizia que poupança chama-se hipótese da poupança prévia. Você precisa ter poupança, geração de poupança, para depois financiar o investimento. Aqui não, no modelo keynesiano não. A poupança é um resíduo do processo de crescimento. Né? Isso ocorre porque os investimentos induzem, a variação dos investimentos, né, as variações dos investimentos induzem as variações de poupança necessárias para financiar o crescimento econômico, o crescimento da renda, do produto. Tá? Se um país fizer política econômica direcionada para o estímulo da formação de poupança, o país está priorizando a formação de poupança. Ele está achando que fazer um modelo neoclássico é o ideal. Né? E se os gastos autônomos, né, C0,
mais I0 ficarem constantes, então a propensão marginal a poupar, que é 1 menos C, ou S minúsculo, vai aumentar, e aí aumenta a renda. Tá? Mas aumentando a poupança, cai a propensão marginal a consumir. E aí cai a inclinação da demanda agregada. Tá? No modelo neoclássico, o nível de S, de poupança, era uma restrição ao investimento. Tá? Então, uma economia não poderia investir mais do que a sua acumulação de poupança. Tá? E o investimento igualaria a poupança por meio de flutuações na taxa de juros real. Né? Já no modelo keynesiano, qualquer nível de investimento gera a poupança necessária para aumentar a demanda agregada. Tá? Só que vale ressaltar que o multiplicador também tem efeito amplificador, que pode ser perverso quando houver quedas autônomas da demanda agregada. Se os investimentos caírem de R$200, por exemplo, a demanda agregada cairá 5 vezes mais, cairá R$1.000. Tá? Então, esse multiplicador pode agir no sentido positivo ou no sentido negativo. Um ponto interessante que a gente destaca no processo multiplicador é que o crescimento da renda, por meio do efeito multiplicador, já é um crescimento de poupança em magnitude igual à despesa inicial. Ou seja, o aumento da poupança se dá de acordo com essa sequência aqui. 1 menos C vezes ΔI, 1 menos C vezes ΔI, 1 menos C2 vezes ΔI, 1 menos C ao cubo vezes ΔI e assim por diante. E o somatório vai ser esse aqui. Tá? O somatório dessa sequência aqui vai ser 1 divide por 1 menos C, né, vezes 1 menos C vezes ΔI. Então, a variação de poupança iguala a variação de investimento. Tá? Então, a poupança é um resíduo. A falta de poupança não é um entrave, não é um impedimento à expansão dos gastos. Os gastos induzem a poupança necessária para se financiar. Tá? Gastando, o consumo sendo gerado, né, e gerando uma sobra para a poupança, as empresas vão investir mais, as pessoas vão consumir mais e aí vão poupar mais. Com o aumento da renda, as pessoas vão ter renda para poupar. Né? A renda vai ser gerada pelo consumo, pela demanda agregada, né, pela expansão da demanda agregada, e esse aumento de renda vai gerar como resíduo, como sobra, a expansão também da poupança. Tá? Então, o segundo ponto interessante aqui, o que pode acontecer em dado país que se faça uma campanha para elevar sua taxa de poupança? Se os gastos autônomos ficarem inalterados, quando eleva-se a propensão marginal a poupar, isso vai ter uma queda na renda, chama-se paradoxo da parcimônia. Tá? Para Adam Smith, que é um clássico, né, a parcimônia geraria investimento, geraria ampliação da renda. Para Keynes, que adota o princípio da demanda efetiva, quando você sobe a taxa de poupança da sociedade, a sociedade como um todo fica mais pobre. Né? Então, uma diferença muito clara, muito presente, marcante em relação ao modelo clássico que foi discutido anteriormente. Então, naquele modelo clássico, o nível de poupança, dado o nível de renda, era uma restrição ao investimento. Né? Então, sem restrições à expansão do produto, né, e havendo disposição ao gasto, o emprego e o produto vão aumentando. Qual o limite desse processo no modelo keynesiano? Qual o limite para a expansão da demanda agregada no modelo keynesiano? No modelo neoclássico, os limites eram dados pelos estoques de fatores de produção, pela tecnologia, infraestrutura, capital humano, etc. Tinham restrições nos fatores de produção. Né? E esse era o limite da oferta agregada. Então, o produto potencial de pleno emprego era o potencial de pleno emprego era o limite para a expansão da demanda agregada. Quando existe capacidade ociosa, então, o modelo keynesiano é válido. Né? Enquanto existir capacidade ociosa, o modelo keynesiano pode ser válido. Mas quando a capacidade produtiva está no limite, ou seja, quando a capacidade ociosa é pequena ou tende a zero, se a demanda agregada se expandir, ela vai expandir preços, vai gerar inflação e não vai gerar crescimento da renda. Tá? No pleno emprego, se a demanda agregada se expande, aumentam os preços, aumenta a inflação. Isso aí, nesse caso, vale o modelo neoclássico no pleno emprego. Tá? O modelo keynesiano é válido. Isso é importante que eu vou falar. O modelo keynesiano é válido quando existir capacidade ociosa significativa,
quando houver deflação ou inflação próxima de zero, né? Quando houver superávit orçamentário ou déficit público muito pequeno, déficit orçamentário muito pequeno ou superávit orçamentário. Então, um governo, para implementar a política keynesiana, ele tem que ter folga fiscal, tem que ter estabilidade fiscal, déficit baixo ou superávit orçamentário, deflação ou inflação próxima de zero, rigidez de preços, os preços têm que ser rígidos, eles não devem oscilar muito, não devem cair, devem ser rígidos para baixo, sobretudo. Baixo endividamento público, baixa razão dívida PIB, coisa que o Brasil não tem hoje, nem tem também déficit pequeno e também não tem inflação. Não tem inflação próxima de zero, tem inflação alta. Né? E necessidade comprovada de estimular a atividade econômica. Nós temos necessidade comprovada de estimular a atividade econômica, mas nosso endividamento público é muito alto, a razão dívida PIB hoje beira mais de 80%, que é uma razão muito alta. Né? O ideal seria em torno de 40, 40 e poucos por cento. Superávit orçamentário ou déficit alto também, nós temos e ainda está crescendo. Inflação alta também, nós temos aí quase 10% de inflação em 12 meses. Né? E capacidade ociosa significativa nós temos, mas nós não temos todas essas condições reunidas para poder fazer política keynesiana. Né? Então, um caso particular, é um caso onde nós temos essas situações, né, essa conjunção de situações vigorando. E não é o caso atual, né? Nós estamos falando aqui de 2021, setembro de 2021. Em setembro de 2021 nós não temos esse caso específico, particular, né, que recomendaria uma política keynesiana. Né? Então aqui eu peço para vocês verem os comentários das notas de rodapé, das páginas 145 e 155 do livro citado, né, do livro do Lopes e Vasconcelos, Macroeconomia, Manual de Macroeconomia da USP. Tá? Então, embora Keynes tenha defendido que sua teoria era a teoria geral e que o modelo clássico era um caso particular, na verdade é o contrário. Tá? O debate sobre esse assunto é inesgotável. O debate se concentra bastante na questão de se o caso geral é de rigidez de preço, como Keynes defende, ou de preços flexíveis, como defendem os neoclássicos. Tá? Então aqui, o hiato inflacionário é o excesso de demanda agregada em situação de produto de pleno emprego. Nós temos aqui, né, uma demanda agregada 1 e demanda agregada 2. Né? Então, nós temos a demanda agregada se expandindo e a oferta agregada aqui, né, numa linha que divide esse quadrante aqui em dois espaços iguais, idênticos. Né? Uma linha de 45 graus, um ângulo de 45 graus aqui. Tá? Nesse caso aqui, nós temos a oferta agregada igual a demanda agregada. Tá? Aqui nessa linha aqui. A demanda agregada se expande. Nesse caso aqui, nós temos o hiato inflacionário, quer dizer, essa expansão aqui só gerou, saiu do equilíbrio aqui, né, que nós chamamos de equilíbrio, essa expansão fora do equilíbrio só gerou aumento de preços, não gerou expansão da renda de equilíbrio que continua aqui. Não houve aumento para cá, ela continua igual aqui. Então, esse aqui é o hiato. Hiato é um intervalo, né, é um gap, é um hiato, é um intervalo, um espaço, né, é um intervalo, né? Uma variação inflacionária. Tá? Então nós temos aí o hiato inflacionário. Então aqui, ó, nós temos a nossa situação. O modelo keynesiano é válido só com aquelas condições. Eu estou repetindo aqui o slide anterior. Tá? Agora, ciclo dos estoques. Como ocorre a trajetória de um ponto de equilíbrio para outro. Né? Como entender esse processo para explicar as chamadas flutuações cíclicas, os ciclos econômicos, as flutuações cíclicas da economia. Observem que a discussão sobre ciclos econômicos é feita na disciplina de Macro 2, né, que eu também oferto aqui na UFPEL, na Federal de Pelotas, mas a gente vai ver isso depois em Macro 2. Então, nesse modelo, nós vamos ver apenas uma abordagem keynesiana chamada ciclo dos estoques. Vamos supor que no modelo com consumo e investimento que nós vimos, o nível original do investimento, antes de passar para 200, tenha sido de 140. Então, nós tínhamos investimento zero de 140 antes de passar para 200 reais. E esse aumento de investimento originou uma renda de equilíbrio de 1.200. Né? Se a economia estivesse inicialmente em equilíbrio, como ela atingiria o novo equilíbrio de 1.500? Então, para 140 reais, nós temos o nível de equilíbrio aqui de 1.200. Se a economia estivesse inicialmente em equilíbrio, né,
como ela atingiria o novo equilíbrio de 1.500? Vamos supor, adicionalmente, que as empresas tenham por meta manter 10% do valor da demanda agregada, tá, na forma de estoques para atender eventuais faltas de produto. Então, elas mantêm 10% da demanda agregada em estoques para, né, estoque regulador, para atender às faltas de produto. Então, no momento que o investimento passa de 140 para 200, as empresas estão produzindo 1.200, que é o antigo equilíbrio. A demanda agregada no momento inicial passa a ser a seguinte: demanda agregada igual ao consumo mais investimento, consumo 100, investimento 0,8, pressão marginal a consumir 0,8 vezes Y, que é a renda, investimento 200. Tá? Esse aqui é o consumo. Função consumo, 100 mais 0,8, pressão marginal a consumir, vezes a renda. Investimento de 200, autônomo, não depende de nada. Então nós temos isso aqui. A demanda agregada é igual a 100, pressão marginal a consumir, 0,8 vezes Y. Então aqui a função consumo, eu joguei aqui, e o investimento 200 está aqui também, né, na equação da demanda agregada. Tá? Então a demanda agregada é 100 mais 0,8, que é a pressão marginal a consumir, vezes a renda, mais R$200. Tá? Com a renda de equilíbrio igual a 1.200, o consumo é igual a 1.060. É só você jogar 1.200 aqui, multiplicar por 0,8, tá? E somar 100. Você vai ter 1.060. E aí soma 200 do investimento, você vai ter 1.260, que é a demanda agregada. Então vai ter um excesso de demanda de R$60, tá? Dado que a renda de equilíbrio é 1.200. Então tem excesso de demanda de R$60. Isso aí vai ser atendido pela redução dos estoques. Quando a renda de equilíbrio é 1.200, as empresas mantinham estoques de 120. Para atender esse excesso de demanda, os estoques se reduzem para 60. Tá? Porque, né, você tem um excesso de demanda de 60. No momento seguinte, as firmas então vão rever suas decisões de produção, vão ampliar tanto para atender a maior demanda de 1.260, como para repor também o nível desejado de estoques, que agora se elevou esse nível de estoques para 126, porque a meta das empresas é manter 10%, como nós já vimos, da demanda agregada em estoques. Então vai ter uma produção adicional de 66, tá? E em um produto no período seguinte de 1.326. Está considerando que a produção no período T é igual à demanda do período T-1 anterior, né? A produção no período atual é igual à demanda do período anterior e a diferença entre o estoque desejado e o nível efetivo de estoques também no período anterior. Tá? Então, essa renda de 1.326, com essa renda aqui, substituindo a equação lá da DA, vamos ter uma nova demanda. Então, vamos ter 1.360,85, um consumo de 1.160,80 e investimento de 200. Eu recomendo que vocês façam essas contas para acompanhar a explicação. Tá? Façam essas contas e cheguem aqui no valor da DA, voltem lá nas equações aqui, a 1.260, substituam, aí vão chegar a 1.360,85, consumo de 1.160,80, joguem aqui na função consumo, que é essa aqui, tá? E investimento de 200, que não muda, é o mesmo investimento anterior. Tá? E aí, novamente, haverá excesso de demanda. Agora o valor de excesso de demanda é 34,80 e vai levar uma nova redução de estoques, retraindo-se para 25,20. O quadro seguinte vai mostrar esse ciclo, né? Como ele ocorre aqui. Começou aqui, 1.060 de consumo, 140 de investimento, 1.200, variação de estoque 0, estoque desejado 120, nível de estoque 120, produção para estoque 0, 1.200 de renda. Etapa 0. Etapa 1, 1.060, 200 de investimento, aumentou 60, né? 1.260 de demanda agregada, 1.060 mais 200, aqui é sempre a soma. Variação de estoque menos 60, estoque desejado 126, nível de estoque 60, produção para estoque 66, renda 1.200. E assim por diante, aqui é a segunda etapa. Tá? 1.160,80, 200 de investimento, 1.360,80, menos 34 a variação de estoques e 80, 136,10, né, de estoque desejado, nível de estoque 25,20, produção para estoque 110,90,
Y, que é a renda, 1.326. Assim por diante, né? A gente tem esse ciclo, né? A renda aqui aumenta, aumenta, aumenta aqui também, aqui cai, aqui ó, aqui cai mais, cai menos, cai mais aqui, né? Continuando aqui, ó, vai caindo e fecha lá na etapa 17 em 1511. Então o ciclo dos estoques, repara que os estoques também vão subindo, vão caindo, ó. Aqui vai subindo, ó, 166, 169, aí cai para 168, vai caindo aqui, ó, vai caindo, depois no final aumenta e a renda aumenta junto, tá? Então a gente percebe pelo quadro que o ajustamento do produto à nova situação de equilíbrio não ocorre instantaneamente, tá? Quando a gente considera que as empresas têm como estratégia manter um nível de estoque proporcional à demanda. Quando a demanda aumenta, aí você tem uma queda de estoques. Tá? As firmas passam a produzir mais, tanto para atender a maior demanda, como para repor a queda dos estoques. Elas produzem mais para ofertar mais para atender a demanda e também para repor a queda dos estoques. Nesse processo haverá um momento em que o produto ultrapassa a nova situação de equilíbrio, que é etapa 4. Aqui, ó, na etapa 4, ultrapassou a situação de equilíbrio, o produto, tá? Que era 1.200. Ó, aqui ultrapassou, passou para 1.604. Tá? A partir daí tem acúmulo de estoques. Ó. Aqui, ó, etapa 4, 1.471, tem acúmulo de estoque. Está tendo aqui já, ó, aqui teve queda de estoque, aqui passa a ter acúmulo de estoque. Ó. Aqui volta a ter queda. Depois vai caindo de novo. Aí no final aumenta. Tá? Então, peraí. Então, a partir da etapa 4, temos acúmulo de estoques. A renda permanece ainda durante um certo tempo acima do equilíbrio e pode fazer, inclusive, com que o equilíbrio de estoque efetivo supere o desejado, levando uma nova reversão na produção para desovar os estoques acumulados. Né? O nível de estoque efetivo superando o desejado. Vamos ver aqui, ó. Nível de estoque efetivo, aqui, peraí. Superou o desejado aqui, tá vendo? Ó? 177 superou o desejado de 168 e 90. 213 superou o desejado em 164 e 5. E aqui também, vem superando o desejado aqui. Ó. Aí aqui já vai caindo, aqui caiu. Né? Aqui caiu também, ficou menor de novo. Tá? E quando isso ocorre, quando o nível de estoque efetivo supera o desejado, você tem uma reversão da produção para desovar os estoques acumulados. Né? As empresas têm que escoar, desovar esses estoques. Nesse processo, ocorre ainda uma ultrapassagem com o produto retraindo-se abaixo do equilíbrio e vai acarretar diminuições no nível efetivo de estoques, até chegar a um ponto que novamente se reverterá a tendência do produto e o produto volta a crescer, a se ampliar. Essa alternância dá um caráter cíclico ao processo de ajustamento, enquanto o nível de produto vai convergindo para a nova situação de equilíbrio e o nível efetivo de estoques vai convergindo para o nível de estoques desejados. Esse processo chama-se ciclo de estoques. Ele explica por que o produto não se ajusta instantaneamente à nova demanda, podendo provocar fortes expansões ou contrações da economia em resposta a distúrbios na demanda. Tá? Então é isso. Agora a gente vai ver o modelo keynesiano simples com o governo. O governo adquire bens e serviços junto ao setor privado, oferece bens e serviços, transfere renda por meio de políticas assistenciais, previdência social, seguro-desemprego, pagamento de juros e se financia através da arrecadação de impostos. O gasto público é um elemento da demanda agregada que se soma ao consumo e ao investimento. Tá?
Já os impostos pagos ao governo são subtraídos da renda. A renda sofre uma redução quando as empresas recolhem tributos ao governo. A empresa não paga tributo, quem paga tributo é o consumidor. Tá? E a empresa recolhe os tributos que foram pagos pelos consumidores. Tá? A empresa só paga tributo quando ela compra insumos, aí ela é consumidora. Né? Mas a empresa, quando vende o produto final, quem paga o tributo é o consumidor e a empresa recolhe, repassa esse tributo pago pelo consumidor ao governo. Né? E aí os impostos reduzem a renda dos indivíduos que poderiam ir para o consumo e poupança. Tá? E as transferências do governo, Bolsa Família, Bolsa Escola, etc., o auxílio emergencial, essas transferências ampliam a renda disponível do setor privado. Tá? Então, a primeira alteração que nós fazemos no modelo keynesiano simples, né, é introduzir o governo e fazemos alteração na função consumo. O consumo passa a depender não da renda, mas da renda disponível. A renda disponível é a renda menos as transferências, que é T, menos mais, tá? Aliás, desculpe, a renda menos os tributos, impostos, que são T, tá? Mais R, que são os repasses, as transferências do governo ao setor privado. Essa é a renda disponível. Tá? Então a transferência seria um imposto negativo. Seria uma espécie de imposto negativo. O governo devolve esse imposto, que foi pago de imposto, para famílias necessitadas, pessoas que precisam desses recursos. Tá? Então, como é imposto negativo, a gente já deduz, por simplicidade, comodidade, nós deduzimos dos tributos. Tá? Então, o tributo aqui, o T já vai líquido aqui dos gastos, dos repasses de transferência do governo. Tá? Então, já vai deduzido aqui, já vão deduzidos, o T já vai deduzido das transferências que o governo fez. Tá? Então, vamos supor que a arrecadação seja proporcional à renda, ou seja, quanto mais se produz, maior será o volume arrecadado pelo governo. Então, existe uma proporcionalidade da arrecadação tributária de T em relação a Y, a renda. Os gastos públicos são dados, são exógenos, autônomos, são determinados pelas autoridades, sobretudo do Ministério da Fazenda. Tá? O orçamento público já determinou os gastos públicos. Então nós temos aqui T maiúsculo é igual a uma alíquota, que é a participação do imposto do produto, que fica entre 0 e 1, vezes uma alíquota de tributos, uma alíquota média, vezes a renda. Tá? Então, a arrecadação é proporcional à renda. O que dá essa proporcionalidade é esse T minúsculo aqui, que é a alíquota média de impostos de arrecadação tributária sobre a renda. Tá? A despesa pública é exógena, então G igual a G0, autônoma. A função consumo, então, fica consumo igual a consumo autônomo, mais propensão marginal a consumir, Czinho, vezes Y menos T, que é T é igual a T minúsculo vezes Y. Né? Isso aqui é renda disponível, T menos T minúsculo vezes Y, ou Y menos T é renda disponível. Tá? A demanda agregada é consumo mais investimento mais gasto do governo. Tá? Então, no equilíbrio nós temos consumo autônomo, a renda, a demanda agregada, a renda, né? Igual a demanda agregada. Consumo autônomo é igual a mais a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível, que é Y menos T minúsculo vezes Y, mais o investimento autônomo, exógeno, mais o gasto, despesa pública autônoma, exógena. Aí nós colocamos em evidência, tá? Colocamos em evidência a parte autônoma aqui, essa parte autônoma separamos, né? E colocamos em evidência esses valores aqui. 1 menos C vezes 1 menos T. Tá? E colocamos em evidência a parte autônoma e a parte não autônoma. Tá? A autônoma está aqui, C0 mais Z0 mais G0. Então, isso aqui é um multiplicador. Mudou o multiplicador agora. Esse aqui é o multiplicador da parte autônoma. Então, o gasto público, o G, estimula a renda por elevar os gastos autônomos. Aqui, ó,
esse T aqui reduz, né? E esse G aqui estimula a renda porque eleva os gastos autônomos aqui. Eleva C0 mais I0, mais G0 agora. Né? Então, essa despesa autônoma aqui estimula o Y, a demanda agregada. Tá? Quanto maior for G0, maior será a renda de equilíbrio. Já os impostos, que é essa alíquota aqui, reduzem, né, a renda de equilíbrio, a demanda agregada. Então tem efeito redutor sobre o nível de produto, ou renda agregada, ou demanda agregada. Diminui o valor do multiplicador, porque reduzem as variações do consumo induzidas por alterações na renda. Uma vez ocorrida uma mudança no nível de renda, a arrecadação de tributos, T maiúsculo, faz com que a variação na renda disponível seja menor. Tá? Então, dado uma mudança no nível de renda, a arrecadação de tributos faz com que a variação na renda disponível, tá? Que é renda menos T, né, seja menor. Isso limita a variação do consumo, tá? Porque a arrecadação tributária inibe o consumo. Né? Enquanto o gasto público afeta a posição da função da demanda agregada, deslocando, aumentando a demanda agregada, a alíquota do imposto afeta a inclinação da mesma. O gasto público afeta a posição da demanda agregada. Já a alíquota de imposto afeta a inclinação da demanda agregada. Coeficiente linear, coeficiente angular. Coeficiente linear da reta de demanda agregada é o gasto público, coeficiente angular, a inclinação, é a alíquota de imposto que afeta. Uma elevação dos gastos públicos, então, tem o mesmo impacto que uma variação dos investimentos. Amplia a demanda agregada em magnitude igual ao montante de gastos vezes o multiplicador, que é aquele multiplicador que nós mostramos aqui, esse aqui. Tá? A redução do multiplicador decorrente da introdução dos impostos pode ser vista pelo seguinte exemplo. Suponhamos que a alíquota de tributação seja de 25%, o T minúsculo. Isso é, para cada R$1 de renda, 25 centavos o governo capta. Consideremos adicionalmente que a propensão marginal a consumir ainda continua 0,8, mas agora sobre a renda disponível. 0,8 sobre a renda disponível, Y menos T, e não sobre a renda nacional, que é Y. Então, a elevação dos gastos autônomos de R$100 leva ao aumento imediato da renda de R$100. Destes, 25% ou R$25 são pagos de impostos para o governo. Ou seja, o aumento da renda disponível restringiu-se a 75, não mais 100. Tá? Com a propensão marginal a consumir de 0,80, temos o aumento do consumo de R$60, que é um novo incremento da renda. E aí, novamente, o consumo se apropria de 25%, R$15 dos R$60, fazendo com que a renda disponível se amplie só a R$45. R$36 vão para o consumo. E aí nós temos essa sequência de gastos aqui. Inicial e os gastos induzidos. 100, 60, 36, 21,60, 12,96 e vai caindo. Que é uma progressão geométrica de razão 0,6. Então a soma dos termos da PG aqui vai ser, como nós vimos anteriormente, delta y igual a 1 menos Q, 1 divide por 1 menos Q, vezes a demanda agregada, a variação da demanda agregada. A variação de delta y, variação de y da renda, né, que é a delta y, é igual a 1 menos Q, vezes a variação, o delta, demanda agregada. Então nós temos aqui 100, a razão é 0,6, nós temos aqui 2,5 vezes 100, 250. Então o aumento da renda, dada essa razão aqui, né, essas variações aqui, que vai a razão de 0,6, vão aumentar a renda, a demanda agregada, em 250. O primeiro termo, 2,5, é o valor do multiplicador, que é esse aqui. Com o governo, reduziu-se de 5, que é o anterior, que nós citamos, para 2,5. Quer dizer, reduziu-se a metade o multiplicador. Antes era 500, agora é 250. Cada R$1 de despesa autônoma, em vez de gerar R$5 de renda, passa a gerar R$2,50, porque o governo tributa uma boa parcela dessa despesa autônoma. Então, introduzindo a tributação, nós teremos o seguinte: 100 mais 0,8, y menos t,
I0, 200, T igual a T minúsculo 0,25 vezes Y. No equilíbrio, então nós temos a renda igual ao consumo mais investimento. Refaçam isso em casa, vão parando aí o vídeo, né, e vão escrevendo e, né, transcrevendo essa explicação no caderno, anotando, tá, para vocês acompanharem com calma e irem desenvolvendo o raciocínio. Tá? Então, y igual a c mais y, mais i, desculpe. Aqui nós temos o c, que é tudo isso aqui. Tá? Aqui eu substituí o t por 0,25y, mais 200, que é o i autônomo. E aí eu passo para cá, tá? Passo todos os pedaços para cá, aqui 300. E aqui temos a renda de equilíbrio igual a 750. Com a introdução do governo, a arrecadação dada por uma alíquota de 25% do produto reduziu-se o multiplicador para metade do valor original, e assim a renda de equilíbrio ficou também pela metade. Era de 1.500 antes, né, sem governo, passou para 750. O gasto público é um elemento adicional de demanda que se soma aos gastos autônomos, ampliando a renda, supondo o G300, foi aqui, né? G300, aqui também. Nós temos aqui mais um elemento que se soma, né? E aí nós temos, ó, solucionando para y, temos 1.500. Tá? Ou seja, com um multiplicador de 2,5, acrescentando-se 300 de gastos autônomos, tá? Gastos públicos, a renda se eleva de 750 e volta aos 1.500 iniciais. Tá? Então, os impostos diminuem a renda pela queda do multiplicador e os gastos públicos elevam a renda, demanda agregada, aumentando as despesas autônomas. Tá? Então, se nós tivéssemos o nível de arrecadação fixo, independente da renda, um valor fixo, tá? Nós teríamos isso aqui. Agora o T0 é fixo, não depende da renda, não tem alíquota aqui. Tá? Então, T0. Teremos isso aqui. Tá? Teremos esse multiplicador aqui. Nesse caso, esse multiplicador aqui, que é o multiplicador da arrecadação. Tá? E temos dois multiplicadores agora. Né? Menos aqui, sinal negativo, mostrando que essa arrecadação diminui a renda de equilíbrio. Então, aqui nós temos, os impostos apareceriam como redutor da despesa autônoma, aqui, sem afetar aqui o multiplicador dos gastos. Nesse caso, a arrecadação é fixa. Não depende da renda. Tá? Essa diminuição não corresponderia ao valor total dos impostos, mas sim aos impostos multiplicados pela propensão marginal a consumir. Os impostos não diminuem a renda disponível só para o consumo, mas também diminuem para a poupança. Tá? Com isso, o chamado multiplicador dos impostos é inferior ao multiplicador dos gastos. Então, o C divide por 1 menos C é, né, menor do que 1 menos C, que é o multiplicador dos gastos. Esse aqui é o multiplicador dos impostos, em módulo, tá? Porque o multiplicador dos impostos é negativo. Tá? Agora, vamos considerar o efeito multiplicador das variações das alíquotas de impostos, multiplicador de alíquotas de impostos, dado o impacto de uma variação da alíquota sobre o nível de renda. Vamos ver isso aqui. Vamos primeiro lembrar que a alíquota do imposto afeta a inclinação da função demanda agregada, como nós vimos. Essa inclinação é C vezes 1 menos T, que é a propensão marginal a gastar. O componente de demanda afetado pela mudança dos impostos é o consumo. Tá? O componente de demanda afetado pela mudança dos impostos é o consumo, que depende da renda disponível. Então, quando nós ao reduzirmos a alíquota de impostos para T', por exemplo, nós vamos ter inicialmente uma variação no nível de consumo em relação ao valor inicial da renda, que é dado por essa expressão aqui. C' menos C igual a menos C minúsculo, para a propensão marginal a consumir, vezes Y1, T menos T'. E aí nós temos uma redução aqui, tá? Na demanda agregada. Esse impacto inicial
que aumenta o consumo, levará a impactos secundários dados, né, porque a gente reduziu, reparem, reduzimos a alíquota, né, aqui, e aí nós temos o aumento do consumo. Aumentou o consumo. Tá? Aqui. Então, esse impacto inicial que aumenta o consumo levará a impactos secundários dados pela nova propensão a gastar, que vai passar a incidir sobre a variação inicial da renda decorrente da variação inicial dos gastos. Então nós temos uma nova sequência de gastos, tá? Cujo valor inicial é delta DA1, que é esse aqui, esse é o valor inicial da sequência, tá? E a razão vai ser C1 menos T'. Então o impacto total sobre a renda vai ser dado por isso aqui, ou menos T' aqui. Impacto total sobre a renda de equilíbrio. Ó, temos agora C aqui em cima, sinal de negativo aqui, e 1 menos T', Y1 vezes delta T, que é o período, a variação período a período de tempo. O termo entre parênteses do lado direito da expressão acima, aqui, corresponde ao multiplicador dos impostos. Assim como no multiplicador no qual o valor dos impostos era dado, o multiplicador, neste caso, tem o mesmo denominador do multiplicador de gastos, tá? Mas o numerador, em vez de ser a unidade, é a propensão marginal a consumir. Então aqui não é 1, aqui em cima, é C, que é a propensão marginal a consumir. Tá? Gerando, portanto, um multiplicador inferior ao multiplicador de gastos. Para avaliarmos o impacto total do setor público sobre o nível de renda, a gente pode combinar a arrecadação e os gastos públicos. Então, essa junção a gente faz quando a gente junta arrecadação e gasto, agrega arrecadação e gasto, nós temos o orçamento público, que é T menos G. O que foi arrecadado menos o que foi gasto, que é o saldo orçamentário. Se a arrecadação for maior que gasto, tem o superávit orçamentário. Se a arrecadação for menor, se a arrecadação for maior que gasto, superávit orçamentário. Se a arrecadação for menor que gasto, ou seja, se o gasto for maior que a arrecadação, eu tenho déficit orçamentário. Tá? E os impostos, sendo proporcionais à renda, a gente vai ter isso aqui. Tá? Quanto mais deficitário o orçamento, maior o impacto expansionista da política fiscal. Tá? Aqui. Quanto mais deficitário, quanto mais o governo gerar déficit, maior o impacto de expansão da renda, da política fiscal na renda. Tá? E quanto mais superávit ele gerar, menor esse impacto sobre a renda. Tá? Essa afirmação é verdadeira, mas os erros em sua interpretação levam a uma das falácias favoritas dos políticos, uma das mentiras, dos sofismos, né? Os raciocínios tortuosos, né? e enviesados dos políticos, que eles dizem: vamos ampliar os gastos porque a elevação da renda decorrente desse aumento de gastos levará a um crescimento suficiente da arrecadação para financiá-los. Então você gasta, o governo gasta, para as pessoas gastarem, para ele depois arrecadar mais, e aí financia os gastos. Isso não ocorre. Tá? Aqui, ó, a variação no orçamento é dada pela variação dos tributos e a variação dos gastos. Tá? Então aqui, ó, aqui quando o governo tem gasto maior que tributo, ele gera déficit. Aqui você tem a linha de equilíbrio dos tributos. Aqui você tem o gasto. O gasto é invariável, o gasto do governo. Né? Então, se ele tem um gasto maior que a arrecadação tributária, ele tem um déficit. Aqui ele tem equilíbrio. Arrecadação tributária é igual a gasto. E aqui ele tem tributo maior que gasto. Então gerou superávit. Tá? E reparem que com o superávit, né, o governo tem uma situação mais confortável. Supondo um aumento de gastos qualquer, nós temos a variação dos gastos provocará uma variação na renda. Tá aqui. Variou o gasto, varia a renda. Esta variação na renda provocará uma variação na arrecadação dada por essa alíquota aqui, ΔT igual a T, que é a alíquota, vezes a renda. Então vai ter isso aqui, T vezes a renda, ΔY aqui, eu jogo esse ΔY, que é essa equação aqui embaixo, e multiplico por T, que é a alíquota tributária. O impacto sobre o orçamento vai ser isso aqui. Ó, aqui eu pego isso aqui,
tem que subtrair, repare que o orçamento tem que subtrair do ΔG. Então subtraio o ΔG aqui, ó, aqui eu subtraio o ΔG, tá? E faço a equação. ΔO, aqui é a variação da renda provocada, né? Aqui, esse pedaço, diminui o ΔG. Coloco o ΔG em evidência, tenho aqui esse multiplicador. Trabalho esse multiplicador, tiro o mínimo MMC aqui e tal, e tem esse valor aqui. Tá? C e T, aqui, o C e o T minúsculo, são menores que 1. Então, esse termo no numerador aqui em cima, aqui, isso aqui é menor que 1, isso aqui é menor que 1. Esse termo aqui em cima vai ser negativo, então o sinal vai ser negativo. Tá? Então, o saldo orçamentário, ele reduz conforme se aumentam os gastos públicos. Aumentando o gasto público, o orçamento, o saldo orçamentário, vai cair. Então, o impacto de um gasto público maior é a piora do orçamento, e não o aumento do orçamento. Tá? Tanto C como T são menores que 1. Então, o primeiro termo aqui, esse primeiro termo aqui é negativo. Isso aqui é negativo. C menor que 1, isso aqui é menor que 1. Então, vai ser negativo. Dois outros pontos já devem ser destacados na análise do setor público neste modelo. Primeiro, o efeito de uma expansão dos gastos públicos totalmente financiada por aumento da arrecadação. Está expandindo o gasto? Tá, mas essa expansão é totalmente financiada pelo aumento da arrecadação. Quer dizer, uma situação em que a variação dos gastos é igual à variação dos impostos. O governo amplia a demanda, mas tira poder de compra do setor privado para manter o orçamento em equilíbrio. Qual é o impacto final sobre a renda? Vamos ver. DA igual a CI mais I mais G. Supondo que o investimento não se altere, o investimento fica constante, o impacto dessa política vai ser o consumo aqui, C, que é a proporção marginal consumir, vezes a variação da renda disponível, Y menos T, mais ΔG. Coloca aqui, ó, ΔY menos ΔT, né? Renda disponível, ΔY menos ΔT, mais ΔG, multiplica pela proporção marginal consumir, multiplicou aqui, tá? Coloca em evidência, então temos aqui uma redução da proporção marginal consumir vezes ΔT mais ΔG. Como ΔT é igual a ΔG no equilíbrio, né, está supondo que todo o aumento da arrecadação vai ser para financiar a despesa, né, o aumento de despesa. Então, ΔT menos ΔG. Aqui. ΔT menos ΔG, ΔG aqui, substitui ΔT pelo ΔG. Coloquei aqui o multiplicador, coloquei em evidência, 1 menos C. Né, então, tenho aqui certinho. Tenho ΔY igual a ΔG igual a ΔT. Tá, isso aqui é ΔG. Tá? Então, mesmo com o governo gastando exatamente o que arrecada, vai ter impacto positivo sobre a renda, em magnitude igual ao valor do gasto público. É o multiplicador do orçamento equilibrado, que é igual a 1. É chamado de teorema do orçamento equilibrado ou teorema de Havelmo, que é um economista nórdico, tá? Da região lá da Suécia, eu acho que é sueco, se não me engano, tá? Theodor Havelmo. Eu acho que é sueco, não tenho certeza. Não sei que ele é nórdico, pode ser dinamarquês, pode ser finlandês, mas acho que é sueco. Mas o que seria uma política fiscal expansionista ou contracionista? A expansionista é aquela que tende a expandir a demanda agregada. A contracionista, a política fiscal, é aquela que reduz a demanda agregada. Tá? O governo pode estar apresentando um alto déficit público sem que isso signifique uma política expansionista. Tá? Mas que decorra, por exemplo, de baixo nível de atividade econômica. Ou pode apresentar um superávit em decorrência de expansão econômica. E isso não é uma política contracionista. Então, não é que superávit leva uma política contracionista e déficit leva uma política expansionista. Não. Depende da situação econômica. Tá? Então, temos superávit ou déficit de pleno emprego, que é o saldo orçamentário se a economia se encontra no nível de produto máximo, permitido pela dotação de fatores. A gente mede qual seria a arrecadação nesse nível de renda, dada a alíquota dos impostos, e deduzimos o gasto do governo.
Uma política que amplia o superávit de pleno emprego ou diminui o déficit é uma política contracionista. Outra que diminui ou amplia o déficit é a expansionista, de pleno emprego. Tá? Aí na próxima aula nós vamos ver o modelo keynesiano simples com setor externo. Tá? Até a próxima aula.